Ok, agora sim, estamos começando a nossa gravação, né? Estava esquecendo. Bom, o que estava falando, né? O conjunto é esse aqui, né? Conjunto 1, gerado por esse vetor 1, 2, 3, é o conjunto formado por todas as combinações lineares envolvendo os vetores que você veja aqui. Só tem um aqui. 1, 2, 3, né? Então vetores de R3, tá? Esse que V, esse vetor V é combinação linear. Quer dizer, a fim de contas, somente múltiplos de 1, 2, 3. E esse aqui é outra forma de vê-lo, né? Aqui está o vetor V, veja, esse é o V, que está em R3, né? Claro, onde x é uma variável solta, não uma variável livre, né? Ok? Bom, esse conjunto é um subespaço vetorial. Okay? E ele, se você pensa direitinho, são todos os múltiplos desse vetor. Todos, todos. X pode valer qualquer número aqui. 1, se vale 1, vai ser o vetor 1, 2, 3. Se vale 2, vai ser 2, 4, 6. E se você pensa, isso vai te dar um gráfico, uma figura de uma reta, tá? Mas outra coisa, x pode ser zero também, então isso vai ter o vetor 0, 0, 0, o vetor nulo. Quer dizer, essa reta passa pela origem, tá? Ok? De fato, é um subespaço vetorial. Deixa eu colocar outro conjunto aqui, por exemplo. O conjunto, deixa eu acrescentar agora, outro vetor aqui. Menos 1, 2, 0. Então, agora, vamos mudar aqui. Também um subespaço vetorial, tá? Mas como vai ser? Vai ser assim, mais, né? Conjunto, esse aqui é o conjunto de vetores em R3 que se escrevem dessa maneira, mais y vezes o vetor que está aqui, esse vetor. Tá bom? Ou se quiser, você pode escrever de outra maneira, né? Você pode escrever assim. Esse vetor, assim, onde, que está aqui, esse aqui é V, né? O V que está em R3. Outra forma de representá-lo, tá? Tal que x e y são duas letrinhas que são números reais. Ok. Essa é outra maneira de representá-lo, tá? Ok. Esse aqui também é um subespaço vetorial, tá? Mas o que ele representa? Esse conjunto ele representa, se você ver, estão todos os múltiplos de 1, 2, 3, mais todos os múltiplos de menos 1, 2, 0. Deixa eu escrever aqui os múltiplos de 1, 2, 0. Deixa eu ver. Vou abrir o GeoGebra. GeoGebra. Bom, aí está o vetor. Isso, pronto. Então, se você pensa em todos os múltiplos desse vetor, aqui está o vetor 1, 2, 3. Pensa em todos os múltiplos desse vetor. Isso vai gerar uma reta. Ok? Agora, se eu coloco esse vetor, acrescento mais um vetor, vetor. Agora tem outro vetor, deixa eu colocar aqui de outra cor. Só um pouquinho.
Então, aí temos os dois vetores, menos 1, 2, 0, aí. Então, o espaço gerado por esses dois vetores é o plano que contém esses dois vetores, tá? Ele vai gerar um plano, esses dois aqui, tá? Ok? Tá, aí depois a gente volta nesse assunto. Então, normalmente, quando você tem dois vetores aqui, eles podem gerar um plano, tá? Ok? Vamos lá. Então, essa é a definição, veja, o espaço gerado por esses K vetores, são vetores que estão em V, tais que eles escrevem assim, né? Tá? Ok? Ok. Aqui faltou só uma coisa, só falta esse aqui também, aqui, tá? Escrever isso, opa. X real. Aqui faltou XY. Isso, XY reais, né? Tá. Ok. Tá. Vamos lá. Vamos continuar agora com outras definições. Esse tipo de conjunto você conhece. Interseção. Você conhece. Você conhece a interseção de dois conjuntos. Você conhece, eu sei que você conhece. Mas o que significa interseção? Bom, é que na escola eu vou ensinar para você, né? Dado um conjunto U, aqui está o conjunto U, dado o conjunto W, a interseção é nada mais o conjunto formado pelos elementos que estão em U e estão em V. Que seria essa parte, tá? Isso aqui é a interseção. U inter W, tá? Claro que, olha só, aqui tem U e W, subespaços de um espaço maior. Aqui está V. A interseção de U e W vai dar esse conjunto. E aqui diz que a interseção é um subespaço, tá? A interseção volta a ser um subespaço. Ok? Ok. Daqui a pouco a gente dá um exemplo. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Fazer um probleminha. Sejam os conjuntos U, digamos, dado por uma equação, sistema, aqui vamos colocar x, y, z, seja em R3, ao que satisfaça uma equação. 3x menos 2, y menos z igual a zero. Ok? E v igual outro conjunto. Digamos, deixa eu ver, deixa eu colocar um x aqui, deixa eu modificar, aqui 3, aqui 2. Uhum. Eu tenho dois conjuntos, opa, U e V, ok? Tenho dois conjuntos U. Esse conjunto U é formado pelos pontos de R3, mas que satisfazem essa equação, ok? Satisfazem essa equação. E V esse conjunto. Então, vou pedir algumas coisas aqui. Encontre os vetores que geram U e que geram U inter V, tá? U inter V. Não somente isso, os vetores que geram U inter V, U e V. Tá? Ok?
Isso. Com solução. Encontremos primeiro isso aqui. Por definição, como é a interseção, tá? Ok. O inter V, olha, o que é interseção, né? Lembrando a interseção. A interseção é o conjunto formado por elementos que estão em U e elementos que estão em V, ok? Veja que os dois são elementos R3, tá? Então, começamos com isso. Se eles não estivessem no mesmo conjunto, não tem nada de interseção, tá? Ok? Elementos que estão em R3, porque ambos estão em R3, mas que satisfazem essa equação e tem que satisfazer essa equação, tá? Então, a interseção não é tão difícil de calcular só como interseção, né? E satisfaz essa equação, tá? Ok? Então, essa é a definição de interseção. A interseção de dois conjuntos é o conjunto formado por elementos que estão em U e em V. Quer dizer, satisfazem essa equação e satisfazem essa equação, tá? Ok, eu vou tentar visualizar o primeiro no nosso conjunto, no GeoGebra, tá? GeoGebra. Então, esses vetores aqui serviram para o primeiro exemplo, mas eu vou fazer agora outros, para que você visualize qual é a cara desse aqui. Olha, aí. Esse plano azul, eu vou apagar o plano. Isso. Vou colocar somente uma malha. Aí. Esse plano azul representa o conjunto U, ok? Ok. Eu vou mostrar. Bom, aí está, dá para ver, né? Isso. Aí está U. Agora eu vou representar V. Então, esse conjunto, se você pensa, essa equação, essa única equação, com ela você constrói um plano, tá? Você constrói um plano. Agora, com essa outra equação, essa segunda equação, vamos ver o que você faz. Aí você constrói, se você observa, outro plano. Okay? Então, vamos colocar isso. Vou trocar de cor, vou colocar vermelho. Aí. Está muito perto um do outro, né? Mas veja, esses dois planos, eles se cortam entre eles, tá? E o ponto de corte, olha só, aqui tem uma reta onde eles se cortam, tá? Então, a interseção, visualmente, é essa reta, tá? A interseção é aquela linha aqui, essa linha que você está vendo aqui. Eles se cortam em algum momento. Então, essa é a interseção. Bom, então, vamos, de alguma forma, quando a gente vai fazer operações aqui, a gente vai visualizar essa reta, tá? Ok? Bom, o que a gente vai fazer, né? O interv é isso, não tem nada mais para fazer, tá? Mas se pedisse encontre os vetores que geram aqui, então o que a gente vai fazer? Veja, os conjuntos gerados, como a gente colocou aqui, eles não têm essa forma de equação, tá? Eles têm que ter essa cara aqui, ou essa aqui, tá? Ok? Então, vamos tentar escrever isso como se fosse um conjunto gerado por vetores, tá? Isso que a gente quer fazer, tá? Para isso, resolvemos o sistema. Qual sistema?
Veja que isso que você está tendo aqui é um sistema de equações, de duas equações, tá? E, aliás, são equações homogêneas, tá? Então, vamos simplificar ao máximo essas duas equações, tá? Isso que a gente vai fazer, tá? Porque eu vou simplificar ao máximo essas duas equações, tá? Eu tenho um sistema de equações com isso, tá? Pega essa equação. E agora tenho a outra equação. O que a gente vai fazer? Eu vou simplificar no máximo, né? Ao máximo isso aqui. Bom, isso aqui é um sistema de equações homogêneo, tá? Né? Se você lembra. Opa. O que eu vou fazer agora é simplesmente reduzir ao máximo, tá? Então, vou pegar uma matriz de duas linhas, 4 colunas, isso. Então, vou simplesmente usar o que a gente sabe, né? Operações elementares. Menos 1, 0. Aqui 2, menos 3, menos 1 e 0. Tá certo? Ok. Ok. E daí, professor, o que a gente faz? Vamos fazer escalonamento, tá? Para reduzir este número de equações, tá? Ok? Pegarei esses números de equações e deixar no máximo, né? Se você observa isso aqui, vamos fazer escalonamento. Então, vou colocar uma coluna. Ok, vou fazer operações, tá? Vou eliminar esse 2, isso aqui não é difícil para ninguém. Então, linha 2. Ok. Setinha aqui. A seta. Ctrl C. Ctrl V. Linha 2, menos 2 vezes linha 1. Correto? Então, vai dar como resultado outra matriz. Outra matriz. Ok? E essa matriz aqui vai alterar aqui. Então, aqui, 2 menos 1, perdão, 2 menos 2, 0. Menos 3 mais 4, né? Olha, menos 3, menos 2 vezes menos 2, menos 3 mais 4, 1, correto? Menos 3, perdão, menos 3. Menos com menos dá mais, menos 3 mais 4, 1. Menos 1 mais 2, 1. Certo? Menos 1, menos 2 vezes menos 1. Então, menos 1 mais 2, 1. E aqui, bom, aqui não vai alterar em nada, porque 0 menos 2 vezes 0, 0, né? Ok. Pergunta para vocês, essa matriz está na forma escalonada? Sim ou não? Sim. Mateus, Gabriel, Edmundo, Juliana, Tiago, Thaís. Muito bem. Está escalonada. E qual é o oposto da matriz ampliada? 2. E o oposto da matriz de coeficientes? 2 também, 2 também. Então, e o número de incógnitas? O número de incógnitas? 3. Então, o sistema tem solução? Tem infinitas soluções? Solução única ou nenhuma solução? O que você acha? Infinitas. Muito bem, vocês estão respondendo muito bem. Tem infinitas soluções, tá? Então, a gente já sabe de antemão que são infinitas soluções, tá? Bom, eu posso ainda continuar e fazer operações elementares. Eu vou tentar fazer isso, tá? Eu coloquei um exemplo simples, né? Mas eu vou... Às vezes, nem sempre fica assim tão simples. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar eliminar esse menos 2 que está aqui, fazendo operações elementares, tá? Então, isso aqui vai ser alterado. Ok? Vou eliminar esse menos 2. Vou ser na forma escalonada, reduzida. Por quê? Porque facilita, tá? Ok? Só porque facilita as coisas, tá? Então, aqui vai ser linha 1. Linha 1 facilita o que eu vou fazer no futuro, né? Essas equações eu vou simplificar no máximo, tá? Isso aqui eu quero. Linha 1 menos... Perdão, seria mais 2 vezes linha 2.
tinha 1, esse aqui mais 2 vezes aqui, para eliminar esse aqui, 0. Tá? Então, 1 mais 2 vezes 0, 1. Menos 2 mais 2 é 0. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2. 1. 0 mais 2 vezes 0. 0. Ok. Agora sim está na forma escalonada reduzida. Vocês concordam que essa matriz está na forma escalonada reduzida? Sim, porque se tiver linhas nulas, estão por baixo. Não tem. Os pivôs, todos os pivôs são o número 1. O que interessa são os pivôs, tá? Os pivôs estão à direita, né? Isso já tinha que ser visto antes, né? De cima, né? Do pivô de cima. E as colunas que contêm os pivôs somente tem o número 1, é o único pivô. O resto, todos são zeros, tá? Bom, para que eu fiz isso? Porque isso aqui representa um sistema, tá? A última matriz representa um sistema equivalente. Representa um sistema equivalente. Qual sistema equivalente? Ok? Qual seria o sistema? Qual seria a primeira equação que sai a partir daqui? Qual seria a primeira equação? X mais Z igual a 0. Né? X mais 0, Y mais Z igual a 0. Tá. Então, deixa eu colocar aqui. Você está totalmente certa. Uma equação. Okay, então, X mais Z igual a 0. E a próxima equação? Qual seria a equação que corresponde a essa aqui? Gabriel Sena responde Y mais Z igual a 0. Y mais Z igual a 0. Certo? Certíssimo. Mas vejam que daqui você consegue isolar as letrinhas. Você consegue fazer isso, né? Olha, toda vez que você tem infinitas soluções, você consegue só um pouquinho. Bom, o celular aí que está fazendo barulho, né? Ok, então, esse sistema... estava falando o seguinte, né? Toda vez que você tem infinitas soluções, você consegue escrever algumas variáveis em função das outras, tá? Nesse caso, por exemplo, aqui, eu vou ganhar o quê? Que x vai ser igual a menos e. E a outra, deixa eu ver aqui. Opa. Agora sim, vou colocar a setinha aqui. Isso. Você vai conseguir que x igual a z. Opa, não dá não. Deixa eu ver como que eu faço. Aí, você vai conseguir que x é igual a z. E você vai conseguir que... Aí, pronto, é isso. Você vai conseguir que y também seja igual a menos z, né? Tá bom? Então, esse sistema que você tinha, esses dois sistemas, eles vão virar, na verdade, só esse sistema. Ou esse sistema, que é a mesma coisa. Então, o logo, o inter V é igual, deixa eu traduzir o que está aqui, a tudo isso, né? Mas vamos substituir agora. Tudo isso vai ser substituído, tá? Então, deixa eu colocar em... Ou... por essas equações, tá? Então, quer dizer, já não vai ter mais essas duas equações, vai ser somente as outras duas. Aí. Ok? Nesse caso, pura curiosidade, pura coincidência, tá? As duas equações anteriores se transformam nessa só, tá? Numas duas, ok? Nesse caso, x igual a menos z, né?
e y igual a menos z. Então, isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a variável x por menos z e a variável y por menos z, tá bom? Ok, então vou copiar e colar. Então, a variável x vai ser igual a menos z. Menos z. Y vai ser menos z. Ok? E fica desse jeito. Tá bom? E aqui eu vou fazer o que agora? A partir daqui, você vai fazer o quê? Veja só o que a gente vai fazer. Presta atenção aqui, tá? Porque aqui já estamos chegando nos passos finais, tá? Eu vou deixar em evidência a letrinha Z. Então, vamos ver se você consegue enxergar o que eu estou falando. Z vezes, você deve perceber que isso é igual a menos 1, vírgula, menos 1, vírgula 1. Ok? Copio e colo, estou igualzinho. Aqui é a chavinha, tá? E isso que está aqui é igual a isso que está aqui, correto? Por quê? Z vezes menos 1 vai dar menos Z. Z vezes menos 1 vai dar menos Z. Z vezes 1, 1 vai dar Z. Ok? E para que fique bonitinho só, essa letrinha Z, você não vai esquecer que é um número real, porque olha, aqui era número real, esses são números reais, tá? Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui só para que fique mais claro, só por isso. Aí. Correto? Tá bom. E daqui? Ah, daqui. Veja só, alguém tem uma ideia do que aconteceu aqui agora? Veja, esse conjunto, veja, observe, é o conjunto de múltiplos do menos 1, 1, 1. Por quê? Z vale qualquer número, tá? Z pode ser 0. Então, mas se for 0, tudo seria o vetor nulo. Mas se Z vale 1, seria somente esse vetor. Se Z vale 2, seria o dobro desse vetor. E assim vai, né? Então, esse conjunto, se você percebe e enxerga, vê o que está lá em cima, é a combinação linear, na verdade, múltiplos desse vetor, tá? E isso a gente escreve dessa maneira. A gente escreve assim. Ok? Lembra do primeiro problema que a gente colocou? Deixa eu gravar isso aqui também. Veja, se você vai lá em cima, o primeiro problema que a gente colocou trata sobre isso, tá? Ó. Aqui teve um probleminha. Hoje é 22. Isso. Agora vamos criar uma... Isso. Se você observa o primeiro problema, vou subir, tá? Cuidado. Aí o probleminha. Olha. O vetor 1, 2, 3, veja, aí, múltiplos do vetor 1, 2, 3. Né? O conjunto geral por 1, 2, 3 é o conjunto de múltiplos de 1, 2, 3. Ok? E aqui embaixo, vamos lá. Tem um caso parecido. Então, a gente conseguiu escrever o inter V como um conjunto gerado por vetores, tá? Assim, um gerador da interseção é esse conjunto, tá? Um vetor gerador de o inter V é esse vetor. E não é o único, tá? Veja que estou dizendo um, porque todos os múltiplos dele também são geradores de U inter V, tá? Como que a gente enxerga isso visualmente? Vamos lá no GeoGebra. Cadê nosso vetor? Nosso vetor como resposta deu isso. Menos 1, 1, 1, né? Então, deixa eu colocar o vetor. Aí está. Veja o vetor. Você está vendo? O vetor menos 1, 1. Ele ficou exatamente na reta da interseção. Aí está nosso vetor.
como a gente esperava. Ok? Todos os múltiplos desse vetor, né? Se você pegar o dobro desse vetor que está sendo chamado de U, veja, ele duplica. Ah, se você pegar o triplo, aí, quadruplica. Aí, 7 vezes o vetor U. Aí. Se você pega todos os múltiplos desse vetor, todos esses vetores estão na reta, que é a interseção desses dois planos. Tá? Lembrem, o mesmo era um plano, veio outro plano. A interseção, imaginem duas folhas no espaço, duas folhas. Quando elas se intersectam, dão como o rastro uma linha. Tá? Você pode pensar isso, né? Por exemplo, tem um plano da sua parede, onde você está no seu quarto. Veja, pode você ver a quina da sua casa, né? Tem uma parede e tem outra parede. Quando eles se encontram, a interseção deles dá uma linha, tá? E ainda se a gente brinca mais um pouco, pega o plano, pega outro plano, e você pega com o teto da sua casa, a interseção dos três vai dar um pontinho, uma quina mesmo, tá? Tá ok? Então, essas interseções são interessantes, tá? O que está dizendo o nosso teorema, aqui, a interseção também é um subespaço vetorial, tá? É um subespaço. A interseção continua sendo um subespaço vetorial. Tá bom? Ele continua sendo um subespaço vetorial. Tá bom? Bom, vamos continuar agora com o nosso problema, tá? Isso aqui estou fazendo de maneira proposital para que você pegue um conjunto. Se ele está dado em forma de equação, você possa enxergar esse conjunto como um conjunto de geradores, né? Conjunto gerado por alguns vetores, tá? Ok. Agora calculemos vamos ver se você está antenado. Geradores ou gerador, né, de U. Como que a gente calcula os geradores de U? Bom, então não tem nada demais, não tem segredo. Aqui está o U. Aí está o U. Ok? Aqui vamos fazer o mesmo que a gente fez aqui, nessa parte aqui, tá? Ok? Aqui nós temos duas equações, tá? Mas aqui temos uma única equação. Vamos ver o que dá. Ok. Veja. Se você observa essa equação, quantas soluções ela tem? Quantas soluções ela tem? Essa equação que estou marcando. Quantas soluções ela tem? Quantas soluções tem essa equação? Quantas? Gabriel diz que infinitas. E Micael também disse infinitas. Sim, vocês estão certos. Porque, bom, basta calcular posto matriz ampliada, posto matriz de coeficientes. Eles são iguais a 1. Quantas incógnitas você tem? 3, tá? E você tem infinitas soluções. Ok? Então, quer dizer, algumas variáveis se escrevem em função das outras, tá? Só que quando você tem uma única equação, isso é mais simples, tá? Isso é mais simples de fazer. Aqui eu tinha duas equações, então eu tinha que resolver um sistema, deixar na forma escalonada, ok? Mas quando você tem uma única equação, é mais simples, tá? Por exemplo, eu vou continuar aqui, veja só o que eu vou fazer, tá? Eu vou isolar Z. Eu posso isolar outra letra também, tá? Posso isolar Y, se quiser. Mas vou isolar, claro, a variável mais simples, tá? Z igual a x menos 2y, tá? Passei esse aqui para o outro lado, ok? Ou melhor assim. Então, Z é igual a x menos 2y, tá bom? E daí, o que eu faço? Bom, já que você escreveu uma variável em função das outras, tá feito, ok? Isso é o objetivo sempre, tá? Veja, aqui eu escrevi uma variável em função da
Vocês estão escutando? Sim, professor. Caiu aqui? Alguma coisa aconteceu. Aqui eu passo um aviso aqui dizendo que tinha caído a conexão. Tá bom. Então, eu não sei onde que ele caiu, mas ele avisou, o Google avisou que caiu a conexão. Ok. Eu vou entrar com o meu celular também, porque caiu. Ótimo, estou visualizando. Ok, agora sim. Bom, então, estamos calculando agora os geradores de U, ok? Aqui tem o conjunto U, e esta era a definição dele, tá? Assim foi dado, não problema. Então, o que eu vou fazer? Eu estava observando o seguinte, como você tem uma única equação, então você não precisa pegar a matriz ampliada, escalonar, deixar na forma escalonar reduzida, tá? Ok? Como eu fiz aqui, tá? Então, eu já isolo uma variável em função das outras, tá? Eu já posso isolar uma variável em função das outras variáveis, tá? Isso que eu fiz. Peguei Z, isolei em função das outras, tá? Você podia isolar X em função das outras, tá? Ok? E aí vai dar outros geradores? Sim, vai dar outros geradores, tá? Mas todos esses geradores vão ser, de alguma maneira, vão falar a mesma língua, vão falar a mesma coisa, tá? Ok. Então, agora vamos substituir. Aqui, Z vale X menos 2Y. Então, aí. Ok? Certo. É isso que nós temos. Agora, vou fazer o quê? Vou isolar X e Y, tá? Veja que aqui tem duas letras. Quantas letras você vê? Duas. X e Y. Então, o que eu vou fazer? Então, aqui vou, entre aspas, deixar em evidência, tá? Mas isso não seria a palavra correta, mas tudo bem. X mais Y. Ok? Veja, eu quero que essa expressão que eu vou colocar aqui, essa expressão, seja exatamente a mesma que essa, tá? Eu quero que essa expressão seja exatamente a mesma que essa. Tá bom? Para isso, veja se você concorda. Eu vou colocar aqui 1, aqui vou colocar 0, e aqui vou colocar 1. E aqui vou colocar 1, e aqui vou colocar... perdão, aqui não. 1, aqui vou colocar 0, 1, e aqui menos 2. E você deve estar pensando, por que, professor, você colocou esses números aí? Está estranho. Não é nada demais, tá? Veja. É para que saia esse resultado, tá? Porque, olha, x vezes 1 mais 0 vezes y vai dar x. X vezes 0 vai dar 0, mais 1 vezes y vai dar 1. Vai dar y. X vezes 1 mais menos 2y vai dar isso aqui. É nada mais por isso, tá? E uma forma prática de fazer isso é o seguinte, né? Você separa x aqui. Bom, quantas letras você tem? Duas. Então, coloca x vezes algum vetor, mais y vezes outro vetor. Essa é a primeira coisa, como eu fiz. E você vai colocar o que aqui? Bom, você vai colocar os coeficientes de x. Aqui nessa primeira componente, qual é o coeficiente? 1. Nessa componente não tem x, então é 0. Na terceira, qual é o coeficiente de x? 1. Quer dizer, o número que multiplica x. 1. E aqui você coloca o quê? Os coeficientes de y. Aqui não aparece, então é 0. Aqui aparece, deve ser 1, porque 1 vezes y. Aqui aparece menos 2, tá? Aqui, menos 2. Por isso que coloquei aqui, menos 2, tá? Fica fácil, tá? E aqui, só para que fique claro, como fiz aqui anteriormente, essas letrinhas, lembrando desse início, veja, x, y, z são números reais, tá? Para que fique bonito e claro, como até agora a gente veio trabalhando, a gente coloca só isso, tá? Para quê? Para ver exatamente o que é isso. O que é isso? Por definição, isso tem um nome. Se você observa direito, x vezes esse vetor vai dar um múltiplo desse vetor. Y vezes esse vetor vai dar um múltiplo desse vetor. A soma deles, isso que nós chamamos de combinação linear.
Não tem mais x e não tem mais y, e aqui é vírgula, tá? Isso que está escrito aqui é nada mais que o conjunto gerado pelos vetores 1, 0, 1 e 0, 1 e menos 1, tá? Menos 2, perdão. Ok? Se você observa, U é gerado por dois vetores, tá? Dois vetores. São assim, combinações lineares desses vetores. Esse e esse, tá? Deixa eu colocar esse vetor. Esse vetor está no plano U e esse vetor não está no plano U também, tá? Deixa eu ver, só colocar aqui. Vetor. Aí, veja. Está no plano U. Deixa eu apagar o V. Deixa eu apagar esse aqui. Aí. Tá vendo? E o outro vetor, 0, 1, menos 2. Vetor. Aí estão os dois vetores. Os dois estão no mesmo plano. Não parece, às vezes, né? Mas veja aí. Ok? Então, dá para entender mais ou menos o que a gente está fazendo. O conjunto U é um plano gerado por esse vetor e esse vetor, tá? Esses dois vetores estão em U. Bom, e é desse jeito, tá? Então, assim, esses dois elementos são geradores, tá? Esses aí geram U. Okay? Não são os únicos, tá? Um múltiplo desse e um múltiplo desse também fariam, nos daria mais geradores, tá? Aliás, temos, aliás, posso colocar múltiplos dele, por exemplo, tá? Por exemplo, tá? Esse aqui, se eu coloco 2 e 2 aqui, e coloco, multiplicando tudo por 3, seria 3, 6. Também são geradores, tá? Esses dois geram 1, ok? Esses dois juntos geram 1, tá? Ele sozinho, esse aqui não gera 1, tá? Esse aqui é um gerador e aqui tem outro gerador. Juntos geram 1, tá bom? Ok. Agora calculemos os geradores de V, tá? Cadê V? Aqui, ó. Bom, a ideia é a mesma, tá? Agora já não tem muito o que fazer, tá? Agora, calculemos os geradores de V. Ok? Bom, para calcular os geradores de V, mesma história. Tudo é parecido. Bom, o que tem que fazer? Daqui eu tenho que isolar uma variável. Nesse caso, a variável mais simples de isolar, para mim, pelo que estou vendo, é a letra Z. Tá? Eu vou isolar Z. E você deve concordar comigo que isso é igual a isso. Aí. Isolando Z, né, passa por outro lado, Z vai valer 2x menos 3y. Bom, daqui que eu faço? O resto é fácil. Substituir essa variável, tá? Deixa eu copiar igualzinho. ATI tudo igual. Esse aqui, Z vale isso. Então, Z vale isso. Ok? Isso. Aí está. Aham. Agora, eu vou fazer o quê? Vou isolar a variável x. Quantas letras você está vendo aqui? Quantas letras temos? Duas letras. X e Y.
Então, me diga, olha, eu vou escrever assim, então. O que eu faço? Primeira coisa que a gente faz, escrever x, lá. Aqui vai ter um vetor de 3 componentes, mais y, um vetor de 3 componentes também. E o resto vai ser igualzinho, tá? Copiei e cola aqui. Agora, eu quero perguntar para vocês, qual seria o vetor que entra aqui? Responda, por favor. Juliana diz 102. Vamos ver se é isso mesmo. 102. Sim, por quê? Esses numerinhos são os numerinhos que acompanham o x. Mais fácil, né, de falar. Esses numerinhos que acompanham o x. Aqui só tem 1, aqui não tem nada, então é 0, aqui tem 2. Tá bom? E aqui, desse lado, como seria o vetor? Qual seria o vetor que entraria aqui? Gabriel responde 0, 1, menos 3. Juliana, 0, 1, menos 3. São os numerinhos que acompanham o y. Aqui nada, então é 0. Aqui na segunda tem 1. E na terceira, menos 3. Perfeito, perfeito. Bom, e agora só como enfeite, não é tão necessário, mas olha, para saber quem é x e y. Lembra, x e y são números reais, tá? Então, x, y, ok? Pertencem aos reais. Deixa eu copiar aqui. Não. Ctrl C, Ctrl V. E se você enxerga direito, né? Isso que está escrito aqui é o conjunto gerado pelos vetores. Então, a partir daqui, você fica só com essa parte aqui. E não tem mais o número y, a letrinha y, nenhum símbolo mais. Aí está. Então, o conjunto V é gerado por esses dois vetores, tá? Pelo 1, 0, 2 e 1, 0, 1, menos 3, tá? E se quiser, a gente pode visualizá-los também, tá? 1, 0, 2, deixa eu apagar esse aqui. E deixa eu visualizar o... Isso. Agora, vetor. Aí. Veja o vetor 1, 0, 2. Faz parte desse plano. Aí está, olha. E eu vou colocar o outro plano, o outro vetor, que também faz parte do plano. E, aliás, qualquer combinação desses dois vetores que estão aqui, desses dois vetores, vai dar o plano V, tá? Aí está. Os dois vetores estão no mesmo plano. E qualquer combinação desses dois dá esse plano inteiro aqui, tá? Ótimo, ok. Então, você já sabe calcular interseção de vetores, tá? Ok, mas não é a única coisa que a gente aprende, né? Então, vamos lá, vamos lá. Ok. Aqui. Então, nessa aula, vamos aprender outra coisa a mais, tá? Soma de subespaços vetoriais. Opa. Soma de subespaços vetoriais. Ok? O que é a soma de subespaços vetoriais, tá? Aqui diz a definição. Dá dois conjuntos, vejam, dois conjuntos que são subespaços, a soma vai ser simplesmente, os elementos vão ser somados, pegar a soma de ambos, tá? É isso, só somar os elementos, tá? Bom, e aqui tem uma observação importantíssima, tá? Eu vou colocar como um problema para explicar o que eu quero falar aqui. Isso. Então, vou pegar o mesmo conjunto que está aqui em cima.
Ou melhor assim, tá? Cadê? Sejam U igual a esse conjunto. Já escrito de forma de geradores, tá? E V esse conjunto. Calcule, calcule U mais V. Calcule o conjunto, melhor, encontre os geradores de U mais V. Geradores de U mais V. Bom, essa parte simples, tá? Você vai ver. Como calculo os geradores? Olha, presta atenção, presta atenção. Quando você vê U escrito como um conjunto gerado por vetores, como são nesse caso, a resposta é simples, tá? U mais V vai ser assim. U mais V, salvar, vai que tem uma probleminha, vai ser o conjunto. Veja, pega esses vetores, mesmo que está falando soma, né? Mas é uma soma diferente, tá? Não se trata de somar vetores a vetores, tá? Nada disso. Ok? Você vai juntar esse aqui. Ah, por que, professor? Bom, isso tem explicação, sim? Bom, se você pensa um pouquinho, U é o conjunto de todas as combinações lineares desses, tá? E V é o conjunto de todas as combinações lineares desses dois. A soma significa que você vai pegar uma combinação dessa, mais uma combinação dessa. E se você pensa direitinho, então a soma vai ser combinação de U e combinação de V, perdão. A mistura das duas, todas as combinações de U, dos elementos de U e dos elementos de V. Então, dessa forma, você consegue, fica só com isso, tá? Ok? Agora, que figura tem? Que cara tem esse conjunto? Ele não tem mais dois vetores. Ô, professor, Sim. acho que você copiou o mesmo vetor 2 vezes. Ah, é. Deixa eu ver. Então, 1, 0, 2, 0, 1, menos 3. Isso. Opa. Aí. Tá bom? Agora sim, né? Ok, ok. Muito obrigado, muito obrigado. Então você junta os dois, né? Agora, que espaço, que tipo de conjunto é esse que tem 4 geradores? Bom, você vai pensar, isso que a gente vai analisar com muito mais calma nas aulas que vêm, as próximas aulas, tá? Mas quem é esse conjunto, né? Quem é esse conjunto? Então, vamos pensar um pouquinho, pensar um conjunto que tem todas as combinações lineares desses 4 vetores. Bom, um desses vetores, se você pensa, a gente pode eliminá-los, tá? Eu não falo isso com a aula, com a turma anterior, mas vou falar com vocês aqui. O problema que eu coloquei não se prestou para isso, tá? Se eu tivesse um vetor que é igual a outro vetor nesse aqui, esse vetor pode ser eliminado, tá? Então, às vezes vamos querer fazer o seguinte, eliminar um vetor, porque aqui são muitos às vezes, talvez esses 4 são muitos, tá? Talvez um deles pode ser eliminado, tá? Eliminado porque bastaria muitas vezes com essas 3 combinações e já você tem como resposta esse aqui, tá? Ok? Então, um desses vetores pode estar demais, tá? Como você pode reduzir isso? Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Tá, mas eu vou fazendo aqui já. Podemos, às vezes, né? Nesse caso, eu sei que vai poder ser eliminado um vetor, tá?
quê? Porque no futuro eu sei que esses 4 vetores, se eles forem LI, geraria um espaço de dimensão 4. Mas um espaço de dimensão 4, que por enquanto a gente não sabe, né? Não pode morar em um espaço de dimensão 3, tá? Isso a gente vai ver depois, tá? Então, por isso que, como eu já sei essa teoria, e você também deve intuir isso aí, então eu sei que posso eliminar um vetor, tá? Daqui, tá? Bom, como que a gente faz isso, né? Deixa eu ver se tem tempo. Tem tempo, sim. O que a gente faz? Tem um pequeno truque, mas é bem simples. Então, vou colocar os 4 vetores, nesse caso seriam 4 linhas, e nesse caso, como cada vetor tem 3 componentes, eu vou colocar eles todos como se fossem linhas de uma matriz, 1, 0, 1. Tá? Esse critério de onde apareceu, professor? Bom, agora eu teria que explicar mais uma vez, né, de onde eu tirei isso. Mas imagino que você vai me entender. As aulas passadas, eu fiz algo parecido para saber se os vetores são LI ou LD, né? LI. Então, o critério vai ser o mesmo, bem parecido. Opa. Zero, 1, menos 3, tá? Você vai fazer operações elementares, tá? Vamos fazer operações elementares, tá? Desses 4 vetores, com certeza, algum deles deve ser LD, quer dizer, eu já tinha falado isso com vocês, né? Quando você tem vetores LD, pelo menos um vetor se escreve como combinação dos outros. O que a gente vai fazer? A gente faz operações elementares aqui, e o vetor, você vai eliminar um vetor, tá? Outra coisa a mais, tá? Só um pouquinho mais, com um esclarecimento. Você pode pegar a soma desses 2 vetores e colocar aqui no meio. E aparentemente você teria mais vetores, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo. Só como exemplo, tá? Esse conjunto, se você soma esse vetor mais esse vetor, por exemplo, eu vou colocar aqui, não vai ser alterado em nada, tá? 1 mais 0 seria 1, vírgula, 0 mais 1, 1, vírgula, 1 menos 2, menos 1. Tá? Esse vetor aqui não acrescenta nenhuma informação a mais, tá? Veja que o resultado é somar esse com esse, tá? Não acrescenta nenhuma informação a mais quando, em relação aos 4 que você tinha, tá? Esse aqui é combinação desses, tá? Então, você podia eliminá-lo, tá? Ok? Então, pode acontecer isso, que um desses vetores seja a combinação dos outros. Como eliminá-lo, tá? Isso que ele está fazendo agora, tá? Bom, então, quando você faz operações elementares, no fundo, você está fazendo combinações lineares também. Isso que é um detalhe, tá? Interessante, tá? O que eu vou fazer? Vamos fazer operações elementares. Por exemplo, vou eliminar esse 1. Vou fazer um pouquinho. Vou fazer uma operação elementar aqui. Linha 1. Ok. Não, perdão, linha 3, né? Zeta. Ou se transforma em linha 3 menos linha 1. O que eu vou fazer? Opa. Linha 3 menos linha 1. Então, 1 menos 1 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Opa, aqui é 0. Aqui é 0 também. Opa, 0 aqui. 2 menos 1, 1. Tá vendo? Agora, veja, então, esse vetor aqui, se você pensa, o vetor 102, perdão, o vetor 001, é resultado de fazer essa linha, que afinal é um vetor, menos esse vetor, ok? Então, na hora de fazer operações elementares, você está fazendo somas, você está fazendo combinações lineares, tá? E dessa maneira eu ganhei esse vetor. Tá? Você pode substituir esse vetor 102, que está aqui, pelo vetor 001, tá? Ok? A mesma coisa aqui, você pode fazer operações elementares e substituir por outro vetor, tá? Então, fazendo operações elementares, né? Veja, então, esse vetor aqui, você pode colocar ao invés de 102, tá?
que a gente vai fazer? Vamos fazer um monte de operações elementares. Eu vou deixar que o computador faça agora, né? Para cacete, deixa eu ver. Aí. Ele fez um monte de operações elementares e chegou na seguinte conclusão. Vou centralizar isso aqui. Calminha. Aí. Aí. Aí está. Pronto. Então, fazendo operações elementares, aqui eu fiz uma operação aqui, mas daqui depois eu deixei, larguei. Tá bom? O computador já fez mais operações elementares. Se você observa, ele conseguiu eliminar a última linha. Quer dizer, a última linha seria esse vetor. Você pode trocar pelo 000, tá? E colocar 000 é como não colocar nada, tá? Então, uma vez que você deixou na forma escalonada, você deixou esses quatro vetores na forma escalonada, basta deixar na forma escalonada. Então, esses são os nossos novos vetores, tá? Então, U mais V vai ser igual a 1, 0, 1, 1, 0, 1, vírgula, 0, 1 menos 2. Aliás, nesse caso coincide com esse ainda. E, ao invés desses dois, eu coloco 0, 0, 1, tá? 0, 0, 1. E aqui não preciso colocar o 0, 0, 0. Por quê? Porque o vetor nulo é sempre, né, combinação linear de qualquer vetor. Por quê? Por exemplo, pega esse vetor, multiplica por 0, vai dar o vetor nulo, tá? Quer dizer, vetor nulo não acrescenta em nada a essa expressão aqui. Então, U mais V, afinal, vai ser simplesmente isso. Tá bom? Ok? Aliás, eu poderia deixar essa matriz na forma escalonada reduzida, fazer mais contas ainda, tá? O que acontece se eu deixo na forma escalonada reduzida? K1. Aqui tem a resposta, tá? E ainda se eu deixo na forma escalonada reduzida, eu posso ficar assim. Veja, o primeiro vetor vai ser 1, 0, 0, o segundo vai ser 0, 1, 0 e outro 0, 0, 1, tá? Então, vou colocar assim. Aliás, U mais V é igual, já não esses vetores, senão esses novos vetores, tá? Ok? 1, 0, 0. 0, 1, 0. E o último vetor, 0, 0, 1. Tá vendo? Essa expressão é mais simples, né? Mais simples, tá? Bom, mais simples depende, né? Tem mais uns e zeros, né? Que esses aqui, né? Ok? Então, você pode escrever U mais V dessa maneira ou dessa maneira. Ok? Tá certo? Eu vou repetir, tá? Quando você tem dois espaços, mas dados dessa maneira, entre colchetes, né? Como um conjunto geral por vetores. Então, a soma é simples. Basta colocar os vetores gerados de U, os vetores geradores de V, e pronto. Mas se você quer reduzir um pouquinho isso, a gente faz o quê? Pega os vetores, faz escalonamento. Se deixa na forma escalonada, você vai ganhar isso. Mas se você deixa na forma escalonada, reduzida, vai ganhar isso. Bom, até aqui tá bom. Só que, entre aspas, é um pouquinho mais complicado. Mas aqui é muito melhor. Já está na forma escalonada reduzida. Ok? E ficam vetores mais simples, tá? Só que isso significa mais trabalho. Bom, finalmente, agora, vamos fazer outra coisa. Que é o seguinte.
Mas, professor, ok. Dessa forma me entregaram U e V e eu posso colocar U mais V. Mas se eu tivesse somente U, cadê? U e V dessa maneira, como calculo U mais V? Como calcular U mais V? Bom, não tem outro jeito. Você vai colocar U e V, transforma primeiro como um espaço gerado por vetores, tá? Transforma assim. V também dessa maneira. E pronto, para somar, finalmente você faz isso. Tá? Não tem jeito. Ok. Agora surge outra pergunta. Ah, professor, se, e na prova vai cair, claro, se eu tenho isso aqui, mas eu quero calcular a interseção deles, tá? Aí que está o problema legal. Esse é um problema que eu vou fazer agora. Ou seja, U e V, encontrem os geradores, não, agora não vou perguntar aqui, encontrem os geradores da interseção. Então, está pedindo encontre a interseção. Ah, e como calcula a interseção? Está mais fácil, professor? É só encontrar a interseção desse conjunto com esse conjunto? Não. É só fazer diferença entre eles? Não. Nada disso. Ah, então como eu faço, professor? Calma. Agora vamos fazer aos poucos, tá? Eu vou escrever U como vou encontrar U, veja aqui, U. U não está escrito como forma de equação, tá? Quando ele está na forma de equação, quando V está na forma de equação, a interseção é fácil, né? Veja. A interseção é simplesmente colocar um do ladinho do outro, as equações. Mas U e V, nesse caso, não tem cara de equação, tá? Ok? U está dessa maneira. O que eu vou querer saber o quê? A partir daqui, de alguma maneira, chegar aqui. Isso que eu quero, tá? Dado esse conjunto, como eu volto para trás, tá? Nem sempre é fácil daqui, fazendo isso, você chegar aqui. Nem sempre é fácil, tá? Mas existe uma maneira, um método mais legal, ok? Olha, aqui tem V. Não, nem sempre é fácil chegar até lá, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos escrever. Solução. E com isso a gente acabou a nossa aula de hoje. Encontraremos. Para isso, escrevamos U como um conjunto definido por equações. Ok? Eu tenho U dessa maneira. Ok? Bom, então vamos pensar. O que era isso aqui? Ok. Então, os elementos. Vamos colocar os elementos de U. X, Y, Z. De U. São da forma. Como são os elementos de U? São múltiplos de 1, 0, 1 e 0, 1, 0, 1 menos 2, né? Qual é a cara deles? Tá, vamos pensar. Pensar. Então, dessa maneira, múltiplos desses dois vetores, tá? Isso, perdão, combinação linear desses dois vetores. Isso significa o quê? Então, você coloca um A vezes esse número, mais B, esse vetor, tá? São dessa forma. Para algum A e B, tá? Reais, claro. Quer dizer, os elementos de U satisfazem essa equação, quer dizer, resolvem essa equação, tá? Ok? Logo, devemos resolver. Perdão. Então, esse aqui deve ter solução, tá? Logo, o sistema. Esse sistema aqui, veja, aqui tem um sistema, tá? Deve ter solução. O sistema, qual o sistema? Vou colocar aqui. O sistema que vou colocar aqui. A vezes 1, ou 1 vezes A, mais 0 vezes, né? Deixa eu ver.
1 vezes A, mais 0 vezes B, igual a X. 0 vezes A, mais B, igual a Y. A 1 vezes A, é 1, né? 1 vezes A, 1 vezes A, mais 1 vezes A, menos 2 vezes B, é igual a Z. Então, esse sistema deve ter solução, tá? Ok? Deve ter solução, tá? Ok, então vamos lembrar, tá? Para que x, y, z esteja em 1, então, esse aqui deve ter solução para algum A e algum B, tá? Ok? Deve ter solução, tá? Ok? Tá. Mas isso aqui, deixa eu colocar melhor assim, o sistema abaixo deve ter solução. Esse sistema. Então, agora esse sistema aqui, posso escrever com uma matriz ampliada, bonitinha, e vou fazer isso, tá? Tem 3 equações, tem 3 linhas. Ele tem 3 colunas também. Ok. Ou não? Então, seria essa equação aqui. 1, 0, perdão, essa matriz. X. Depois, com isso, você vai ter uma ideia de como fazer direitinho, bonitinho, de forma geral, tá? Menos 2 e Z. Tá bom? X, Y, Z são números que você deveria dar e A, B são variáveis, tá? Pergunto para vocês, essa matriz que você está vendo está na forma escalonada, sim ou não? Essa matriz está na forma escalonada? Não. Então, vamos fazer escalonamento, tá? Para que, professor, escalonamento? Bom, para quê? Para quê? Bom, temos que saber que o sistema tem que ter solução, então vamos aplicar nossos critérios aqui. Ok? Então, vou fazer o seguinte, vou eliminar esse 1, vou na linha 3, linha 3 menos linha 1, aliás, essa seria a solução que me ajudaria a eliminar esse numerinho 1 que está aqui. Okay? E essa linha, então, vai ser modificada. Tá bom. Então, 1 menos 1 é 0. Menos 2, menos nada. Menos 2, menos nada, menos 2. Z menos X. Aí está Z menos X. Correto. Desculpa aqui, menos 2, menos nada. Aqui é 0, né? Pergunto para vocês. Isso, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Ok. Pergunto para vocês, essa matriz está na forma escalonada? Essa matriz está na forma escalonada? Não? Professor, no caso ali é menos 2, menos 0 é menos 2. Deve ter algum errinho mesmo. É 0. 1, menos 1, 0. É o segundo. Menos 2, menos 0. Estava menos 2. Estava estranhando nisso, porque estava estranho. Tá certo, tá certo. Obrigado, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, tá? Ok. É isso mesmo. Estava aí, eu pensei que não tinha apagado. Ok. Então, menos 2, menos 0, ok. Então, o que a gente faz agora? Professor, tem que eliminar esse menos 2, né? Então, vamos fazer mais um escalonamento, então. Faltou fazer mais um. Vamos fazer, então. Ok. Então, esse aqui vou eliminar com a linha de cima, tá? Ok. Pensando, então, seria esse mais 2 vezes. Mais 2 vezes linha 2, né?
Deixa ali. Esse aqui ainda vai ser alterado. Ok? Linha 3, mais 2 vezes linha 2. 0 mais 0, 0. Menos 2, mais 2 vezes 1. Menos 2 mais 2, 0. Z menos X, mais 2 vezes Y. Então, deixa eu copiar esse aqui primeiro. Mais 2 vezes Y. Concorda? Z menos X mais 2 vezes Y. Ok. Está na forma escalonada? Essa matriz está na forma escalonada? Sim, né? Sim, né? Bom, não tem jeito, né? Está na forma escalonada. Se isso vale 0, 1, o que for, esse número aqui, já está na forma escalonada, né? As matrizes, as linhas nulas estão por baixo, os pivôs estão todos em forma de escadinha. Então, bom, aqui dizemos uma coisa, que o sistema, esse sistema deve ter solução. Então, primeiro uma coisa, quanto vale o posto da matriz ampliada aqui, ou posto da matriz coeficientes? Como? O posto da matriz de coeficientes, tá? Pergunta desta vez, coeficientes. Quanto vale o posto da matriz de coeficientes? Aqui estamos respondendo, deixa eu ver, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, a maioria 2. Posto da matriz de coeficientes é 2, né? Porque eu observo essa matriz, somente essa matriz, né? E vejo as linhas não nulas. Tem 2 linhas não nulas, tá? Quantas linhas não nulas tem? 2. Então, essa. Tá? Aqui está a matriz de coeficientes. E a matriz ampliada seria toda essa. Ok. Isso. Isso, tchau. Então, posto a matriz ampliada, para que esse sistema, antes de responder, para que esse sistema tenha solução, qual é a condição? Qual a condição para que um sistema tenha solução, tá? Isso, Amanda, né? Como isso está acontecendo e queremos que o sistema acima tenha solução, devemos ter desculpa, esse aqui não, o posto a matriz ampliada igual a 2, né? Então, nós devemos ter que o posto da matriz ampliada, matriz ampliada deve ser 2. Mas veja, aqui posto matriz ampliada. Então, quanto tem que valer essa expressão? Qual deve ser o valor dessa expressão? 0. Muito bem, Gabriel. Thaís, muito bem. Isso, Thaís, muito bem. Então, assim, devemos ter, porque Thaís disse, z menos x mais 2y deve ser 0. Ok. Então, vamos resumir o que a gente fez aqui. Os elementos de U, que são escritos x, y, z, devem satisfazer isso. E isso significa, no fundo, significa que deve acontecer isso. Então, os elementos de U são x, y, z, que satisfazem essa equação, tá? Os elementos de U, colocar x, y, z, né, como a gente coloca aqui. Satisfazem qual a equação? Essa equação. Aí está. Então, essa é a cara dele. A cara de U. Resumindo, tá? Então, deixa eu ver. Logo. Logo. Então, escrito de outra maneira. O conjunto U é um conjunto
cujos elementos, a gente disse que são dessa forma, elementos R3, né? Então, pertencem a R3. R3, cadê? Que satisfazem, esse 2 pontos significa tal que satisfazem essa equação. Aí está. Ah, eu não gosto do Z na frente, eu gosto do X mais na frente. Tá, tudo bem. Então vamos fazer isso. E ainda, se a gente multiplica tudo por menos, eu vou ter... Deixa eu ver. Tudo por menos. Então vai ficar menos aqui, e aqui vai ser mais, claro. Aqui vai ser menos. E aqui menos 0 vai dar a mesma coisa. E se você quer ainda brincar mais um pouquinho, tudo só para deixar o x na frente, tá? Então, o x vem na frente. X menos 2y menos e. Ok? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Isso aqui é multiplicando tudo por menos. E agora, só reorganizando, eu tenho isso. Agora, perceba uma coisa. Essa expressão, vamos comparar com o primeiro U que a gente tinha. Veja, U estava dado dessa maneira. Aqui está essa equação. Tá? Estamos trabalhando com o mesmo U, tá? Só que aqui no último problema, fingimos que a gente não sabia como era U, tá? Ok? Aqui. Oh, desculpa. Aqui. U foi dado dessa maneira, em forma de espaço gerado por vetores. E aí, chegamos a essa expressão. Eu vou comparar, veja só, aqui está, copiei e colei. Exatamente a mesma expressão, tá? Então, toda vez que você tenha U dado em forma de equação, você pode transformar essa equação e fazer com que ele vire que U seja um espaço gerado por vetores. E toda vez que U esteja escrito como espaço gerado por vetores, você pode visualizá-lo como uma equação, que é o que nós fizemos aqui, tá? Agora, algo mais. Então, para transformar U como se fosse um conjunto dado por uma equação, né, por equações, a gente fez isso. X, Y, Z deve ser combinação linear dos vetores envolvidos, tarará, deve resolver esse sistema. Ok, observa uma coisa aqui agora, que você não precisa repetir todos os passos agora. Veja nessa matriz, o que você tem? Você tem 1, 0, 1, aqui está, 1, 0, 1. Você tem 0, 1 menos 2, aqui está. Você tem x, y, z, ok? Então, toda vez que você quer, já que U está dado como se fosse um conjunto gerado por vetores, você pega a matriz, o vetor aqui, né, seria o primeiro vetor, o segundo vetor, e aqui os termos independentes. E você vai fazer o quê? Faz escalonamento, escalona. Escalono, calcula o posto. Opa, desculpa. Calcula o posto. Né? Segue esse argumento. Posto matriz de coeficientes é deu 2. Então, posto matriz ampliada também tem que ter 2. Então, essa expressão tem que ser 0. Dessa forma, você consegue rapidamente a equação para U. Ok? Então, vamos fazer um teste agora. Vamos fazer com V. E deve dar como resposta a equação que a gente tinha lá em cima, né? Agora, escrevamos V como conjunto dado por equações. Nesse caso, né, aqui tem uma única equação, mas pode ser dado por várias equações, tá? É só seguir o mesmo critério, tá? Bom, então, para não fazer de novo o mesmo procedimento, a gente vai direto na ideia que a gente pegou aqui em cima, tá? Então, a gente vai direto ao seguinte. A gente pega uma matriz de ordem... a gente vai colocar como como colunas esses vetores. Então, vai ter três linhas. E esses dois vetores, mais a letrinha XY. XYZ, né? Então, vai ficar assim. Ok, vai ser assim. Aqui eu coloco... Então, para resolver... Para transformar um conjunto que está gerado por vetores, você escreve assim.
Receita. 1, 0, 2. E aqui? 0, 1, menos 3. E aqui, professor, letrinhas. X, Y, Z. Deixa eu ver se eu não confundi. 1, 0, 2, esse é vetor. 0, 1, menos 3, esse é vetor. E aqui, letrinhas, tá? Bom, e faz o quê? Faz operações elementares, tá? Eu vou fazer operações elementares. E eu vou economizar tempo aqui. Vou deixar que meu computador faça operações elementares. Cadê? Uhum. Aí, ele chegou ali. Opa. Certo? Tá? Aqui isso significa que eu fiz operações elementares, estou pulando, tá? Se não fica muito longo o nosso trabalho. Então, quanto vale o posto da matriz de coeficientes aqui? Quanto vale o posto da matriz de coeficientes? Thaís, Thiago, Amanda, estão me respondendo? Aqui, nesse caso, novamente, professor, posto da matriz de coeficientes, veja, 2. Então, devemos ter que o posto matriz ampliada também deve ser igual, tá? Né? Como queremos o posto matriz ampliada deve ser 2, para que tenha soluções, né? Tá? Por que isso? Porque queremos que tenha infinitas soluções, tá? Então, o que a gente tem agora? Então, essa expressão deve valer quanto? Muito bem, muito bem, muito bem, Gabriel. Isso, Amanda. Então, essa expressão deve valer 0. Agora, como a gente gosta primeiro o xzinho mais na frente, tá? Ou a mesma coisa que, deixa eu escrever. Vamos ver, acho que você não vai discordar. 2x, colocou na frente, 2x. Isso significaria tocar tudo esse não, tá? Menos 3y, menos e, igual a 0. É a mesma coisa, né? Veja, multiplica por menos aqui, multiplica por menos, e aqui menos seria mais, né? Ok? E organiza. Então, logo, os elementos, V, na verdade, V como seria agora? V se escreve como? O conjunto era um conjunto gerado, mas agora é mais fácil agora. Tarará. O conjunto XYZ, XYZ, cadê? Conta parêntese, tudo. Elementos que estão em R3, e satisfazem o quê? Essa equação. Qualquer essa ou essa, tá? Mas eu vou colocar essa porque o x está mais bonitinho, está na frente. Tá bom. Ok? Aí está, 2x menos 3y menos z. E se você vai lá em cima, deveria dar a mesma resposta, tá? Cadê? 2x menos 3y menos z igual a 0. Tá certo, tá? Ok. Isso fica mais fácil quando o resultado dá uma única equação, tá? Mas muitas vezes o resultado dessas operações aqui pode dar duas equações, tá? Dando duas equações, aqui pode variar os coeficientes, tá? Mas não se preocupe, tá? Dizer que as contas estejam bem feitas, não se preocupe, não tem problema, tá? Ok. Ok. Então, para calcular o inter V, agora não tem nada demais, agora é mais fácil, tá? Se está perguntando os geradores de U inter V, agora é fácil, tá? Agora é só calcular a interseção de U e V, como a gente já fez, né? Uma vez feito isso, podemos proceder como o primeiro problema dessa aula.
fórmula de hoje. O resto é simples, tá? Então, você tem um conjunto U dado por equações, outro conjunto V dado por equações, você pode calcular a interseção, fácil. Agora, se eles não estão dados como equações, eles estão dados como conjunto gerado, você pode transformar ambos, tá? E está feito, tá bom? Então, é isso. É isso. É isso, tá? Então, a gente vai ficar por aqui. A aula que vem, vamos falar sobre bases. Ok? A gente fala na aula que vem. Dimensão e todas essas coisas que vêm aqui, tá? Eu não estava percebendo, eu não estava notando o seguinte, tá? As aulas, a quarta-feira vai ser a última aula, né? Mas depois, eu vou apagar aqui a nossa gravação.